Ela só tinha uma fofoca e um sonho. Essa é a minha história. A história de quem resolveu gravar esse vídeo aqui da forma que dá. Eu estou numa sexta-feira à noite vindo aqui conversar com vocês, depois de uma longa semana e de um longo dia de expediente de trabalho, completamente oleosa, suada, cansada. Eu vou até tirar esse blazer, eu não vou ficar com isso. É verão ainda. Aqui não tem ar-condicionado, pra quê, né? Mas enfim. Tá, vamos lá. Eu sou a Natália Braga, caso você ainda se lembre da minha existência. Com certeza não se esqueceram, porque aqui nós cultivamos neste canal, nas minhas redes de modo geral, cultivamos e eu tô presa dentro desse blazer. Enfim, assunto pro próximo vídeo, tá? No próximo vídeo eu quero falar sobre como eu perdi quase todo o meu guarda-roupa porque eu engordei e as minhas medidas aumentaram. Mas por hoje eu quero conversar com vocês sobre o meu documentário. Será, meninas, que eu desisti dele? Não, eu não desisti. E se você não sabe de que documentário eu tô falando, calma, fica aí, pega uma água, se prepara, porque até o final desse vídeo você vai entender o que é documentário, o que tá acontecendo, como é que tá a minha vida. E eu acho que vou até dar uma mostrada aqui no caos, na bagunça que está esse escritório, tá? Para além da minha aparência. A minha voz tá meio estranha. E também é por uma razão muito boba. Eu me engasguei há poucos minutos atrás com a minha própria saliva. E é isso. Agora eu tô assim, pigarreando. Ai, vamos lá. Então, por onde eu começo? Isso deveria ser tema de episódio lá no podcast. Mas eu não tenho certeza se eu vou fazer um episódio sobre isso, sobre esse ato de desistir. Mas se eu fizer, finge que você não ouviu o que eu vou falar aqui agora, tá? E aproveita para me seguir nas redes sociais. Eu sou @natbragap em todas as redes. E também existe o Instagram do meu podcast, que é descabida.podcast. O conteúdo dos episódios mesmo você encontra em qualquer plataforma de streaming de podcast da sua preferência. Lá eu falo sobre carreira e sexualidade, tudo junto, misturando carreira, vida pessoal e o que mais me der vontade de falar. E, bem ou mal, o vídeo que você está assistindo aqui agora, bem ou mal não, ele definitivamente fala sobre essas temáticas. Então, se você curtir esse vídeo aqui, literalmente, dá o like nesse vídeo aqui, com certeza você vai gostar de ouvir os episódios do podcast. Já tem várias coisas no ar, porque eu fiquei alimentando esse projeto ao longo de 2023, tá? O meu documentário, para quem não sabe, ele é a versão 2.0 do meu TCC da faculdade. Eu sou formada em jornalismo pela UFRJ, né? Sou uma jornalista de profissão e de formação. E eu escolhi fazer como trabalho final da faculdade um filme, um documentário sobre crianças influenciadoras, investigando esse universo de crianças influencers para entender de que formas isso é uma indústria, como a indústria publicitária lucra com isso, quem é que está ganhando dinheiro com isso, em pleno Brasil, né, um país que proíbe a publicidade direcionada a crianças desde 2014. Estamos aí, né? 10 anos depois, estamos em 2024 e a gente sabe, qualquer pessoa, quer você conviva com uma criança ou não, você já viu que influenciadores mirins estão sempre aí fazendo algum tipo de publicidade não sinalizada, muitas tramóias no ar. E é por isso que esse assunto foi excelente, muito divertido até de se pesquisar, muito desafiador. E aí esse filme foi só crescendo e crescendo em termos de complexidade e cá estou eu, né? Me formei oficialmente no final de 2022, estamos aqui em março de 2024 e eu ainda estou lutando para finalizar e lançar esse projeto, tá? Vocês vão me ver falando muito sobre os bastidores e a relevância desse filme, porque agora, no início de março, eu tô embarcando literalmente. Ai, que lindo! Literalmente embarcando numa longa jornada relacionada a esse filme. Mas para chegar nesse patamar aqui de agora, eu precisei desistir de desistir. E vou chegar nesse ponto.
O vídeo anterior daqui do canal, que também foi publicado lá no podcast Descabida, ele fala sobre o momento atual da minha vida. Agora falando no sentido mais amplo mesmo, né? Como foi 2023 para mim? Foi psicologicamente destruidor, tá? Foi o pior ano da minha vida. E enquanto esse pior ano da minha vida acontecia, eu estava me dedicando bastante ao documentário. E foi um ano de desemprego para mim. Tá fazendo um ano justamente agora em março. Esse momento da minha vida, né? O início do caos na minha vida. E eu fui fazendo, assim, esse documentário, ele foi fermentando igual o bolo. Ele foi crescendo de formas inesperadas. É um projeto que eu tava fazendo sozinha e durante a pandemia. Então, assim, nunca houve um investimento, nunca houve um edital. Foi sempre eu fazendo tudo sozinha da forma como eu podia. Se era para gravar, se era para editar, era usando o meu conhecimento, o meu computador e por muitas vezes eu tive que aprender técnicas e possibilidades novas e da forma mais barata possível para fazer não só esse filme, né, o vídeo em si, como o TCC, a monografia, acontecerem. E o que me salvou, eu tenho plena consciência, tá? Audiovisual no Brasil é algo extremamente caro. E só foi possível fazer tudo que eu fiz até agora, não só porque até março de 2023 eu era uma pessoa assalariada, né? Trabalhava no Intercept Brasil, como eu fui contemplada lá em 2022 pelo Fundo Vozes Negras do YouTube. Então, assim, ai, dói admitir isso, tá? Mas o Fundo Vozes Negras do YouTube, ele realmente mudou a minha vida, mudou a minha empresa, me fez ter um caixa na empresa pela primeira vez e muito. Que ódio. Não é que ódio, mas assim, ai, me dói. Eu sou, além de eu ser mão de vaca, eu sou uma pessoa que se planeja e eu tenho a consciência de que eu usei um percentual razoável da bolsa do Fundo Vozes Negras para poder fazer a pós-produção do documentário acontecer. E mesmo assim, como eu acabei de falar, fazer cinema é algo muito, muito caro. Não foi o suficiente para poder deixar o filme ao ponto de ser disponibilizado na internet, porque é isso que eu quero. Deixar o filme disponível aqui no YouTube, aqui no meu canal, para que todas as pessoas possam assistir, compartilhar e se informar sobre essa temática, sabe? Ele tem um potencial de informativo e de impacto muito grande, porque tecnologia, a gente usa a internet, a gente usa aplicativos e redes sociais todos os dias. E mesmo assim, existe um lado desse universo que a gente nunca vai dominar, nunca vai entender. E, bem, por que eu tava falando tudo isso mesmo? Silêncio, roda a vinheta. Eu não tinha usado a vinheta do canal até agora, taca a vinheta agora então. O documentário, eu comecei a me esforçar para tentar fazer o acabamento mais profissional possível dentro das minhas condições. Para o pessoal que lida aí com empresas, com empreendedorismo, o filme chegou a um ponto que se pode chamar de MVP, um mínimo produto viável, sabe? Ele existe, mas ele não é perfeito. E não é perfeito e seguro o suficiente para ser publicado aí, sem que eu tome um processo, ou pior, sem que as pessoas. Assim, eu iria privar pessoas da compreensão total do filme, porque atualmente o filme ele carece de legenda, de libras, de tradução, de informações gráficas, de tudo que ajude as pessoas em toda a diversidade, né, que estiver ao meu alcance, toda a diversidade humana, né, que todas tenham acesso pleno a esse filme. E aí, então, parou aí a situação. Foi dramático, foi muito complicado e essa expressão desistir de desistir tá rondando muito a minha cabeça, porque em fevereiro ou janeiro saiu um episódio do podcast Bom Dia Óbvios com a Cris Guterres. E a Cris Guterres, ela fala sobre, ela tem um TED até sobre isso.
sobre como foi o processo na vida dela de desistir do restaurante que ela tinha junto à mãe dela, que passou por uma enorme crise durante a pandemia, né? O que é compreensível. Esse setor de alimentação sofreu muito, né? Com a quarentena e toda a crise financeira da época. E aí ela fala, né? Sobre todo um processo que foi até ela desistir, encarar a realidade de que ela precisava abrir mão desse projeto. Eu quero fazer então um. Não tô me cobrando, tá? Mas eu acho interessante fazer um episódio lá pro podcast Descabida, falando só sobre esse momento em que eu decidi não só desistir de ficar assim em cima do documentário, como da minha vida profissional como um todo e de criar conteúdo para as redes sociais. Então, definitivamente, entre dezembro e março, eu me recolhi. Foi necessário me recolher. Eu, assim como todo mundo, né? Aconteceu a virada do ano, mas era como se 2023 não tivesse acabado para mim, psicologicamente falando. Eu ainda estava, enfim, completamente angustiada. E aí, como eu falei lá no vídeo passado, vocês já sabem, hoje eu vivo em uma situação de dependência financeira do meu marido. Então, sabe, eu precisava de um emprego para ontem, e era documentário e tudo. Eu tive que escolher as minhas lutas, e foi bem por aí. Só que o que você não sabia, e eu vou revelar agora, esse é o momento da virada aqui nesse vídeo, aí eu vou voltar a sorrir, vou voltar a zoar, porque é impressionante. Eu realmente, claro que sempre com a ajuda de uma linda rede de apoio, mas eu tirei forças. Tirei as crianças da sala. Tirei forças do cu pra poder fazer acontecer o que eu vou te contar agora. Porque mesmo num cenário de completo cansaço e desesperança, eu, né, comecei a me atentar, me preparar para a realidade, que era: eu preciso de investimento, eu preciso de apoio externo, eu preciso conhecer os caminhos possíveis para que esse documentário não morra na praia. Porque desistir temporariamente é uma possibilidade para mim. Agora, fazer esse trabalho todo e não publicar o documentário da forma que for seria um ato de completo desrespeito, violência e sabe-se lá mais o que contra mim. Então, não, esse documentário tem que ser publicado. E daí eu comecei a conversar com colegas de profissão, pessoas que eu admiro. Eu acho que nesse vídeo aqui vai ter um vlog só pra isso. Então, nesse vídeo aqui de hoje eu não vou citar nomes, porque eu tô muito exausta, né? Acabei de falar aqui com vocês. Deixa pra próxima. Mas essas pessoas começaram a me explicar sobre bolsas de jornalismo, sobre financiamentos, conversas sobre investimentos, que tipo de ONG, de empresa e jornal poderia estar interessado em abraçar de alguma forma esse projeto que é o meu documentário. E daí, então, né, eu fico o tempo todo falando: meu documentário, vamos chamar pelo nome dele, Infância em Caixa. E mais o quê? E daí, então, eu me tornei oficialmente uma rata de editais. Tô sempre de olho no Google, sempre de olho nas oportunidades. Novamente, sozinha, infelizmente, eu até pedi orçamentos e tal, mas eu não consegui contratar uma pessoa assistente de pesquisa, seja para ficar nesse radar de oportunidades ou me ajudando a preencher esses editais que têm inúmeras regras, mas dentro do que a minha saúde comporta, eu tenho ficado de olho em oportunidades. E aí, por volta de setembro, outubro, eu fiquei sabendo, tá bom, vou mencionar o nome, Evandro Almeida. Nós fizemos parte da Jornada Galápagos de Jornalismo. E aí o Evandro me mostrou que estava aberto o edital para uma conferência, um workshop focado em primeira infância. Cobertura jornalística relacionada à primeira infância. Tanto em relação aos cuidadores de crianças, quanto essas crianças e o desenvolvimento delas. Então,
Era um edital para pessoas participarem de um workshop falando só sobre isso, ensinando jornalistas a cobrirem essa temática, aprendendo mais sobre o desenvolvimento infantil e a segurança de crianças e cuidadores, e daí eu fui me inscrever. É um workshop, eu tô falando tudo isso usando o máximo de português possível, mas esse workshop se chama Early Childhood Reporting Institute, e ele é organizado pelo Dart Center for Journalism and Trauma, em parceria com a Columbia University, que por sua vez fica em Nova York. E daí eu fui lá, com a minha cara, com a minha coragem e com o auxílio da tradução do Calu, fazer isso acontecer. E me inscrevi e avançando. Desculpa, tá? Hoje eu não tô muito dramática, não. Consegui. Mas antes de falar que eu consegui isso, detalhar, né? A emoção e tal. Até a inscrição foi com emoção, porque eu enviei a minha inscrição no último dia, né, para extrair o máximo desse prazo. Para vocês terem noção, a ficha de inscrição pedia carta de motivação, pedia amostras de reportagens minhas traduzidas pro inglês que tivessem a ver com a temática desse evento, pedia 2 cartas de recomendação, sabe? Então é um processo muito rigoroso. E eu tinha outras coisas, né, pra fazer, pra me atentar, dentre elas arranjar um emprego. Então, né? Simples, arranjar um emprego. E aí, então, eu me inscrevi no último dia de inscrição, e nesse dia eu estava em São Paulo, eu levei meu computador, tudo, porque o último dia de inscrição desse edital foi exatamente o dia do simpósio de crianças e adolescentes na internet, um evento muito importante que acontece aqui no Brasil, e que eu tinha que ir, porque é o evento mais alinhado com o que o meu documentário fala. Nesse evento eles divulgam quantas crianças têm acesso à internet, o que elas fazem, sabe? Toda essa questão. E aí eu tava lá, terminando de me inscrever, clicando confirma aí minha candidatura, ouvindo o que as pessoas estavam falando no palco do simpósio, e ao mesmo tempo tava saindo a notícia no Twitter, você fute agora, a notícia de que Royal Blood estava vindo pro Brasil. Eu era a mulher mais feliz do mundo naquele momento, e eu tuitei isso, inclusive. E, no fim das contas, apesar dos pesares, deu tudo certo. Eu digo apesar dos pesares porque o simpósio de crianças e adolescentes na internet foi um evento em que eu fui ali conversar com as pessoas, me apresentar o documentário e tudo mais, mas foi uma aparição, enfim, né, um networking ali que eu fiz, que não se converteu em ganho financeiro para o documentário. Ganhar essa oportunidade de participar do workshop nos Estados Unidos também não se converte efetivamente em dinheiro para o documentário, mas sem dúvida é um grande renovo de esperança, de energia para esse projeto. São muitas pessoas, muitas instituições extremamente conceituadas, vendo sentido e assinando embaixo de alguma forma na qualidade desse trabalho e da repercussão que ele pode ter, né? Então é incrível. Eu sei que pelos próximos dias, hoje é sexta, a minha viagem vai ser na quarta-feira, dia 6 de março. Então, se você está assistindo esse vídeo aqui agora, saiba que eu estou nos Estados Unidos. Isso é muito chique, isso é inconcebível. Então, eu estou muito, muito cansada, tá? No final aqui eu prometi, eu vou mostrar pra vocês como é que tá o meu escritório. Eu estou vivendo pra isso. É muito detalhe, é muita preocupação pra fazer essa logística de viagem acontecer. Mas eu vou desidratar, sabe? Eu vou chorar tanto que vai chegar num ponto que não vai ter mais lágrima. Eu já estou emocionadíssima, tá? Não tenham dúvidas disso. Mas eu já superei os meus limites, assim como eu já tinha superado antes, por outras razões. E mesmo tão exausta, mesmo com preocupações gigantes por si só, que tem a ver com essa viagem
para os Estados Unidos, eu decidi tomar um outro passo importantíssimo, que é lançar uma campanha de financiamento coletivo para o documentário. Galera, eu vou falar muito sério agora. É isso ou não será? Eu poderia passar meia hora só falando as tentativas que eu já fiz e os motivos que me fazem não receber investimento para o documentário em forma de caminhos que vocês podem até apontar aqui nos comentários. É lei de incentivo ao cinema, mais o que? Financiamento de ONG, bolsa de jornalismo, sei lá, rifa, qualquer coisa, assim. Eu realmente já quebrei muito a cabeça em relação a isso. Sigo tentando, tá? Sigo aberta. Se você tá assistindo esse vídeo aqui e quer patrocinar de alguma forma, se você tem vínculo com alguma ONG, com algum jornal, enfim, quer saber mais sobre o projeto, fala comigo. Mas saiba que atualmente a via principal, pelos próximos dias, até o início de maio, é o financiamento coletivo, vulgo vaquinha, do documentário Infância em Caixa. Falando isso muito sério, gente. Muito sério. Eu deveria falar isso da forma mais animada, mas agora não vai rolar, porque eu já falei. Eu tô um caco nesse momento. Não estou nervosa, constrangida ou triste de tomar esse passo, não, porque eu tenho experiência com financiamento coletivo. Eu fiz um lá em 2017 para conseguir me manter no programa ProLíder, junto aos meus amigos Paola e Lucas in memoriam. Dediquei, inclusive, a defesa do meu TCC ao Lucas. E então eu tenho consciência, sabe, de que esse é o caminho necessário, de que vai dar bom, pode dar bom, e para dar certo depende muito de uma força, de um engajamento coletivo. Então, sério, se você apoia o meu trabalho, se você quer assistir esse documentário, não aguenta mais me ouvir falar sobre ele, quer partir para a prática, para a ação, então, por favor, compartilhe essa campanha. Não tenho R$1. Eu também não tenho, minha filha, olha só, hein? Então, já que nós não temos, nem eu nem você temos dinheiro, então compartilha nas redes sociais com quem você pode, enfim. Compartilha com as pessoas que você acha que tem relação, que vão curtir o assunto do filme. E isso pode parecer que não, já é o suficiente. Engaje nessa campanha. E também, tá? Não existe cerimônia nem em relação à vaquinha. Valores baixos, valores simbólicos podem ser doados também. Cada centavo faz a diferença. Geralmente, quando uma visita entra na nossa casa, a gente tenta esconder a bagunça, né? Mas no meu caso, tá tudo bagunçado aqui. Então, não vai rolar. Vai ter que ser do jeito que tá. Tá, vou me levantar aqui, então. Segurar o microfone com essa mão. E tá sim a mesa de escritório, ó, fios, tudo muito bagunçado. Isso aqui é um monte de medicamento, tudo vencido. Coletores que tem que ferver para poder guardar. Shelly tá aí atrás, no meio dessa bagunça. Meus calçados. A mala, eu tive que comprar uma mala nova, uma mala maior para viagem. Aqui tá a minha mala menorzinha, que não vai, né? Poderia ir, mas não vai. Porque ela tá até com a roda meio quebrada, enfim. Bem ou mal, uma viagem solo minha, eu prefiro ficar carregando uma mala só. E aqui tem de tudo, né? Tem roupa para lavar. Vou indicar com o meu pé. Nessa bolsa aqui tá o tema do próximo vídeo que eu quero gravar para vocês. Um dos próximos vídeos. Aqui estão todas as roupas que eu perdi por ter engordado. Então eu vou doá-las. E o que eu vou fazer com o meu endereço aparecendo, hein? Ai, droga. Enfim, vou embaçar aqui. Nessa bolsa da Decathlon estão as coisas que ainda vão entrar na minha mala. Afinal, como vocês estão vendo, ó, olha a mala aí. Lacrada ainda. E aqui tem de tudo. Casaco de frio intenso,
itens de higiene pessoal, tudo que eu vou lembrando e que é relevante eu vou tacando aqui para não correr tanto o risco de esquecer. Parando aqui com a câmera. Olá, olá, olá. Ai, quase caindo. E esse é o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa grande revelação, desse fato surreal. E que vocês venham junto comigo, porque 2024 reserva histórias incríveis e finalmente o lançamento do documentário Infância em Caixa.